Oi, gente! Hoje eu vou responder perguntas para vocês que a Mariana selecionou, que vocês me enviam lá no meu Instagram, que é marinaensina.profs, que é um Instagram que eu fiz só para professoras. Aproveita e me segue lá, ela vai fazer as perguntas e eu vou respondendo aqui para você. Quanto tempo levou desde que você decidiu sair da escola até realmente pedir demissão? Eu entrei na escola sem ter o intuito de sair. Eu sempre, desde que eu comecei a cursar pedagogia, eu já sabia que eu queria ter um espaço, eu ainda não tinha isso muito certo na minha cabeça de como seria esse espaço, porque além da minha formação em pedagogia, eu ainda tenho uma formação em artes visuais, então eu ficava muito na dúvida se eu queria fazer um espaço de ensino voltado para o acompanhamento pedagógico ou ensino de artes, mas foi difícil até eu conseguir idealizar isso, sabe? Então, quando eu entrei na escola e comecei a trabalhar diretamente com as crianças que tinham um pouco de dificuldade de aprendizagem, foi que eu fui criando na minha cabeça a ideia de trazer isso, tornar isso um espaço. O primeiro de tudo é porque eu sempre senti que o ensino da escola ele não me ensinava muito bem, então eu precisava ter um espaço na época que eu era estudante, que é o espaço que eu tenho hoje, e também porque eu percebi nos alunos da escola que eles tinham uma certa dificuldade em aprender daquele jeito tradicional, sabe? E aí, essa foi a minha primeira decisão. Eu ia abrir um espaço para ajudar essas crianças que tinham um pouco mais de dificuldade, e eu ia tornar esse ensino mais acessível para elas, sabe? Eu ia conseguir explicar do meu jeito e trazer isso de uma forma diferente do que a escola traz. Eu tive muita insegurança em largar a escola e começar só a dar aula particular, só dar aula de reforço, então por muito tempo eu trabalhei nos dois, até que eu fui recebendo tantas indicações que ficou inviável. E aí eu tive que escolher entre um e outro. Eu decidi sair da escola e ficar só com o reforço. Mas primeiro eu esperei ter uma agenda consistente no horário da tarde. Então, mesmo ainda não tendo alunos fixos, eu já tinha uma procura. E aí foi saber que essa procura existia que me fez criar coragem de largar a escola e ficar só com o reforço. De início, como eu já contei num vídeo aqui no meu perfil, eu já comecei com uma sala alugada, então a minha sala, nos primeiros meses, ela não se bancava ali sozinha, só com o dinheiro do reforço, então eu usava parte do meu salário na escola para cobrir o aluguel, mas com o tempo o próprio reforço conseguiu se manter. E aí foi isso que me deu coragem para trabalhar só com a escola. Quanto tempo levou até você ter seu primeiro aluno? Demorou mais de um mês. Eu abri o meu reforço e aí eu não tinha ninguém para me ajudar, assim, sabe? Eu não conseguia achar um passo a passo. Eu sabia que já existiam cursos voltados para quem queria dar aula particular, mas eu sempre percebi que era uma coisa muito mecânica. Parecia que a pessoa não tinha realmente vivido aquilo, sabe? Então eu acabei indo sozinha mesmo. E aí, de começo, eu não sabia muito bem como divulgar, eu não sabia me estruturar financeiramente, assim. Então, eu tinha vergonha também de divulgar que eu estava dando aula particular. Então, foi muito difícil, até que uma professora, colega da escola, me indicou para uma mãe. Esse meu primeiro aluno, ele teve resultados muito expressivos logo ali nas primeiras provas. Então, assim que eu comecei a divulgar esses resultados deles, começaram a aparecer outros alunos. Então, eu abri a minha sala, se eu não me engano, no início de agosto, e aí, na primeira semana de setembro, eu já estava com esse aluno, ele fez as primeiras provas, logo depois, eu já consegui ir aumentando os meus alunos. Então, eu acredito que ali, em 3 meses, eu tinha uma média de 10 alunos já, trabalhando sozinho. Você já recusou alunos? Por quê? Já, isso já aconteceu de duas formas. Já aconteceu de eu recusar o aluno antes de entrar e de eu ter que cancelar com o aluno depois de um tempo em que ele já era meu aluno. São duas situações que a gente não quer, né? A gente não quer perder aluno, a gente não quer perder faturamento, a gente não quer que isso seja passado para outras pessoas, as pessoas acabem ficando falando que você recusa aluno, alguma coisa do tipo. Mas na primeira situação em que eu recusei o aluno antes dele entrar, foi justamente porque eu não ia conseguir atendê-lo da forma que ele precisava. Logo no primeiro contato, a mãe me informou sobre os laudos dessa criança, era uma criança com TDAH e TOD, e uma criança que necessitaria de uma atenção muito mais direcionada. E como eu já falei, eu atendo os alunos em grupo. Eu tenho alunos aqui com TDAH, mas que já são meus alunos há muito tempo e já conhecem a forma que eu trabalho. Então, eles já estão adequados ao ambiente.
Se eu colocasse um novo aluno que tem um déficit de atenção, que precisaria de um acompanhamento mais direcionado, eu fiquei com receio de não conseguir oferecer o serviço que essa criança precisaria. Então, eu recusei esse aluno. Expliquei isso para a mãe, expliquei que provavelmente o meu trabalho ele não seria adequado ao que essa criança necessita, e já indiquei uma profissional que atenderia ele de forma individual. Então, a gente também precisa reconhecer as limitações do nosso trabalho quando elas existem. Se hoje eu tenho uma grande quantidade de alunos, se hoje eu tenho lista de espera, é porque eu ofereço um trabalho de excelência. Então, não faz sentido eu ir agrupando crianças uma atrás da outra e parar de oferecer um trabalho com excelência. Em alguns momentos eu já questionei se todos os meus alunos estavam sendo bem atendidos, então isso não pode acontecer. A gente não pode só ter um monte de aluno e, com o tempo, a gente perceber que tem alguns que não estão sendo bem assistidos, que não estão sendo bem orientados, que não estão tendo ali as suas necessidades de aprendizagem bem atendidas. Então, nesse caso, como era uma criança que necessitaria de mim uma atenção maior do que eu poderia dar, eu recusei essa entrada dele e direcionei para outra profissional. E o segundo caso, que eu cancelei com o aluno logo depois que ele tinha entrado, é porque quando a mãe veio fazer contato comigo, foi bem no início de quando eu comecei a dar aula. Então eu estava ali naquele momento em que, primeiro, eu não tinha estruturação financeira nenhuma, e segundo, eu não tinha um contrato bem definido, eu não tinha isso organizado, eu não tinha esses processos burocráticos bem organizados. Primeiro porque eu ainda não tinha nenhuma ajuda, né, e depois porque quando a gente está começando, a gente tem essa mania mesmo de achar que a gente tem que aceitar todo mundo, que se a gente perder um aluno, a gente não vai conseguir dinheiro, a gente não vai conseguir ir para frente. Essa mãe, ela veio fazer contato comigo, foi até a minha sala, a gente conversou, conversei com a filha dela, 2 pessoas muito agradáveis, e a mãe logo de início ela já me pediu um desconto. Ela me disse que tinha ido em um outro local aqui da minha cidade, e que nesse outro local tinham oferecido atendimento individual e por um preço menor. E pediu se eu não abatia no valor, se eu não cobraria o mesmo valor que essa outra pessoa cobraria, que era R$ 100 mais barato do que o valor que eu cobrava. E eu aceitei. E nesse caso era um valor quebrado, vamos supor, era R$ 250. E aí eu aceitei, tudo bem. Quando a mãe veio me pagar, ela começou a me contestar falando que tinha pagado a mais, que na verdade tinha me pagado R$ 300. E eu falei que não, que eu tinha contado o dinheiro, que estava tudo certinho. E aí isso começou a acontecer todos os meses. No mês seguinte, ela começou a mandar foto do dinheiro, ela punha o dinheiro em cima da cama e mandava foto. Todo mês ela pedia desconto, todo mês ela falava que já que o meu atendimento não era individual, que eu tinha que cobrar R$ 20, R$ 30 mais barato. Todo mês ela me pedia para sentar do lado da filha dela e ficar só com a filha dela. Então foi um desconto que lá no início me trouxe uma série de problemas. Se lá no início eu já tivesse um contrato bem estruturado, falando a minha forma de trabalho, se eu já tivesse ali a minha planilha financeira, sabendo que esse valor, além dele ser muito abaixo do que eu cobro, ele também me traria muita dor de cabeça, isso não teria acontecido. Então, pouco mais de 3 meses, depois de muito cansaço, depois de muita ansiedade, sempre que chegava a época de cobrar, eu cancelei com essa aluna, apesar de gostar muito dela, né? Foi uma questão que me trouxe muito mais problemas do que o fato de eu ter aceitado para não perder esse dinheiro, sabe? Qual é mais difícil de trabalhar com reforço? Ai, não sei, eu amo. É, um cansaço? Não sei não. Uai, não tem nada. Não, tem, é difícil, é cansativo, mas assim, pensando em comparação à escola, é tão melhor. Próxima. Sua maior conquista como professora? Nossa, aí foram muitas. A primeira delas, eu acho que foi começar a criar a minha confiança como profissional. É uma coisa que eu não sentia na escola. Eu sempre sentia que a escola estava. A escola, eu falo a escola como instituição, né? Qualquer escola, não as escolas que eu trabalhei apenas. Eles cobram da gente muito mais do que a gente conseguiria oferecer ali como profissional.
Os pais estão muito insatisfeitos com a instituição, escola mesmo, e aí isso acaba caindo em cima da gente como professor. Parece que o nosso trabalho está sempre insuficiente. E desde que eu abri o meu próprio espaço, eu já conquistei tantas coisas assim. Eu tive horário para eu conseguir sair e tirar minha carteira de motorista, que é uma coisa que eu queria já há muito tempo, e se eu não tivesse aqui no meu próprio reforço, isso não teria acontecido. Eu comecei a criar uma confiança profissional muito grande, porque as mensagens que eu recebo dos pais, a mensagem que eu recebo assim dos meus alunos agradecendo, isso não tem preço, assim, isso mostra o quanto eu realmente sou boa no que eu faço. Eu comecei também a perceber que eu consigo fidelizar ali os meus mini clientes, que são os meus alunos. O tempo todo eles estão falando, eu queria que você fosse minha professora lá na escola. Isso para mim é uma conquista muito grande, porque conquistar adolescentes não é fácil. Então, é uma conquista também. Eu tive várias conquistas financeiras, depois que eu comecei a me organizar melhor, a controlar o meu próprio salário. Já mudei de casa, né? Como eu disse, tirei a minha carteira. Hoje a minha sala, ela é a sala do jeito que eu sonhei. Eu tenho uma sala só de alfabetização, eu tenho uma sala só de estudo individual para quando os meus alunos querem estudar para a prova, eu tenho esse espaço para eles. A minha sala, ela é uma sala grande, confortável, climatizada. Isso para mim também é uma conquista muito grande. Nossa, tantas coisas. Eu consegui ter professoras que me ajudam aqui. Hoje eu tenho duas profissionais que me ajudam e uma profissional de administrativo, uma coisa que eu nunca imaginei que eu teria, né? Assim, uma equipe. Então, eu acho que essa realização profissional, apesar de todo o cansaço, né? Porque nem tudo é um mar de rosas, eu acho que nada disso eu teria se eu não tivesse investido no meu próprio reforço, sabe? Então, podem parecer conquistas pequenas, mas quando chega ao final da semana e você está muito satisfeito com o que você realizou, isso é muito gratificante. E eu acho que a maior de todas é eu conseguir ver alunos que tinham a dificuldade que eu tinha quando eu estava na escola e que eu saí da escola com essa dificuldade porque eu não conseguia entender o que o professor estava falando. E hoje eu consegui explicar para os meus alunos de um jeito que eles entendam. Isso, para mim, eu acho que é o que conta mais. Eu não fui a melhor das alunas da escola, eu não entendia muito bem, e hoje eu ser a professora que naquela época teria facilitado a minha vida, eu acho que para mim é a maior das conquistas, assim. Se você tivesse que recomeçar do zero hoje, o que você faria diferente? Eu não ia começar do nada, assim, igual eu comecei, sabe? Se hoje eu fosse começar o meu reforço, ou, por exemplo, se ele ainda não tivesse do jeito que eu queria que ele estivesse, e eu quisesse melhorar, eu ia começar pelos processos. Eu acho que muito do que eu passei no começo, de medo, de ansiedade, de cansaço extremo, foi por não ter processos bem definidos. Então, eu não tinha uma organização de matrícula bem definida, eu não tinha um contrato bem definido. Então, tudo que os pais me pediam, eu fazia. Eu não tinha uma organização de reposição de aula bem definida. Então, repõe isso para mim, faz meia hora mais. Eu fazia tudo, aceitava tudo, porque eu não tinha essa definição de processos. Isso conta muito, muda muito. Às vezes a gente acha que eu começo de qualquer jeito, depois eu vejo. Esse depois ele custa muito caro, ele é muito cansativo. Então, isso seria a primeira coisa que eu ia fazer: definir como eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar em grupo, eu vou trabalhar particular, eu vou alugar um espaço, eu vou fazer na minha casa. Isso seria a primeira coisa. E a segunda coisa que eu faria ia ser investir em bons recursos, mas recursos úteis. E não sair comprando um monte de jogo que a gente vê na internet, sabe? Eu ia atrás de recursos validados que trouxessem um diferencial para minha aula, ou talvez até criar os meus próprios recursos, mas eu ia buscar esses recursos que fizessem com que a minha aula fosse diferente, fosse agradável para os meus alunos, e principalmente eu ia focar em ter um excelente relacionamento com os pais, com as famílias e com as crianças, porque essa divulgação boca a boca conta demais. Para mim foi o que me fez crescer assim muito no começo. Então, eu acho que eu faria essas coisas. Eu focaria em ter um bom relacionamento com as famílias, eu focaria em ter bons processos de trabalho, contratos bem definidos, organização de horários, matrícula bem definida, e eu focaria também em estruturar o meu método de aula, em ter os meus recursos organizados, em saber o que eu vou ensinar
e investir também no meu próprio conhecimento. Saber o que eu quero ensinar, como eu quero ensinar, isso muda tudo. Então tá. Então é isso. Se você tiver mais perguntas, você pode deixar aqui nos comentários. Me siga no Instagram. Se você quiser também dar uma olhada no meu site, ver os meus produtos, tá tudo aqui o link na descrição. Um beijo e até a próxima.